Oi, gente, meu nome é Luísa e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a medula espinhal e os nervos espinhais, dando continuidade, né, ao módulo 2 que a gente começou falando sobre neuroanatomia. Bom, no vídeo eu vou trazer para vocês a forma e a estrutura geral, os nervos espinhais, a topografia vértebro-medular, os envoltórios da medula e os espaços entre as meninges. Bom, a medula, ela é o órgão mais simples do sistema nervoso central. Ele vai se localizar dentro do canal vertebral e em um homem adulto ela vai medir em torno de 45 centímetros. Claro que vai dar uma diferença esse tamanho, né, de um homem para uma mulher e também vai depender da estatura da pessoa. Cranialmente, a medula ela vai se limitar com o bulbo, que provavelmente vocês verão nas sequências aí dos vídeos, vai ter provavelmente um vídeo falando só sobre bulbo. Então, cranialmente, a gente tem o bulbo, que vai ser mais ou menos ao nível do forame magno, que está ali no osso occipital. E a gente também vai ter o limite caudal. Então, ela termina ali mais ou menos em L2, L1, L2. Então, quer dizer que ela não vai até o sacro, né? Isso é importante a gente saber, a gente vai ver mais para frente, porque isso vai determinar algumas características entre os segmentos medulares e as vértebras. Bom, a medula, ela vai terminar, como vocês estão vendo nessa imagem, se afinalando. Ela tem mais ou menos e aí ela vai formar um cone medular. E esse cone, né, ele vai ser contínuo com um delgado filamento meníngeo. E esse filamento é o filamento terminal. Então, ela vai terminar formando um cone ali. Tá bem pra gente ver nessa imagem, realmente, assim, que ela vem. E aí, ela termina assim, né, formando esse cone. Aí, o filamento meníngeo, que tá indicado aí na imagem. E aí, que é o filamento terminal. Bom, ela tem uma forma cilíndrica, mas não completamente, porque ela vai ter duas dilatações, que é a intumescência cervical e a intumescência lombosacral. O que são essas intumescências? É quando a gente vai ter a formação dos plexos braquial e o plexo lombosacral, que é onde vão sair os nervos que vão inervar os membros do nosso corpo. Então, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, né? A intumescência cervical é do plexo braquial, que vai fazer a inervação dos membros superiores, e a intumescência lombosacral é do plexo lombosacral, que vai fazer a inervação dos membros inferiores. Então, ela vai ter essa intumescência. Então, assim, apesar dela ter uma aparência cilíndrica, nesses dois lugares ela vai ter essa dilatação. Bom, né? O que a gente consegue observar quando a gente está vendo a superfície da medula? A gente vai ter o sulco mediano posterior, e aí, contralateralmente ele, a gente vai ter a fissura mediana anterior. Então, a gente consegue ver aí na imagem, né? A gente tem o sulco, então, mediano posterior, e a fissura mediana anterior. E aí, a gente vai ter o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. Na medula cervical, a gente vai ter ainda o sulco intermédio posterior, que vai estar entre o sulco lateral e o sulco mediano posterior. Então, a gente vai ter ainda o sulco intermédio posterior. Bom, do sulco lateral anterior, vai sair as raízes ventrais dos nervos espinhais. Então, por ali, né, como a gente consegue ver nessa imagem, no sulco lateral anterior vai sair as raízes ventrais. E no sulco lateral posterior vai sair as raízes dorsais dos nervos espinhais. Na medula, a substância cinzenta, ela é interna e a branca, ela é externa. O que confunde um pouco, porque se você já teve alguma prática com a medula, você vai perceber que o H medular, né, que é a substância cinzenta, ele é mais claro que a substância branca, que no caso é toda a parte externa. E a gente tem o corno anterior e o corno posterior do H medular, que também podem ser chamados de colunas. E a gente vai ter o canal central da medula, ou epidídimo, que ali ele vai ser recoberto por meninges, né? E vai circular também um pouco de líquido.
Bom, gente, a substância branca, ela é formada por fibras, né? E essas fibras, elas vão subir e vão descer na medula, levando e trazendo informações. Então, fazendo toda uma conexão ali. E essas fibras, elas vão ser agrupadas em funículos, tanto um funículo anterior, um funículo lateral e um funículo posterior, que a gente consegue ver nessa imagem, né? Que vão estar ali entre os sulcos laterais posteriores e anteriores, entre o sulco mediano posterior, entre a fissura mediana anterior. Então, eles estão agrupados de forma que há uma divisão na medula, essas fibras, por esses sulcos e pela fissura mediana. E o funículo posterior, que vai ficar entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, ele vai ser subdividido em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. E essa divisão vai acontecer justamente pelo sulco intermédio posterior. Então, é lá na medula cervical, né, que a gente vai ver essa divisão. Então, ainda no funículo posterior, pelo sulco intermédio posterior. Bom, e os nervos espinhais? Essa imagem é bem legal, que ela consegue mostrar bem pra gente o que acontece. A gente já sabe, então, né, que a medula ela é o maior condutor de informações que saem e entram no encéfalo. Então, ela faz uma conexão entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Lembrando que a medula já faz parte do sistema nervoso central. Isso vai ocorrer, gente, mediante os nervos, né, espinhais. Então, como que acontece a formação desses nervos? A gente vai ter os filamentos radiculares, né? Como a gente consegue observar nessa imagem, vários filamentos saindo do corno anterior e do corno posterior do H medular. Então, a gente tem dois cornos, o corno anterior e o corno posterior. O corno anterior vai dar a raiz anterior do nervo espinhal e o corno posterior vai dar a raiz posterior do nervo espinhal. A gente vai ter, então, né, esses radículos, esses filamentos radiculares saindo e formando, cada um formando um nervo, né? Então, formando uma raiz, na verdade. E aí, quando a gente tem a união dessas duas raízes, a raiz anterior e a raiz posterior, a gente tem a formação de um nervo espinhal. É importante a gente lembrar que a gente falou sobre o sulco, né? Sobre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior. Essas raízes, elas vão sair justamente no rumo desse sulco, né? Então, vão sair pelos cornos do H medular e vão passar por esses sulcos. Então, a gente vai ter 31 nervos espinhais e 31 segmentos medulares. 8 serão cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e 1 coxídeo. O que acontece? A gente só tem 7 vértebras cervicais. Então, como que a gente tem 8 pares de nervos cervicais? O nosso primeiro nervo cervical, ele vai emergir acima de C1, não abaixo de C1. Então, é importante lembrar isso, tá bom? Bom, sobre topografia vértebro-medular. A medula, ela não vai ocupar todo o canal vertebral. Ela vai terminar mais ou menos, então, em nível de L2, como a gente viu anteriormente. Isso é importante, gente. A gente ter mais ou menos uma noção disso em casos de lesões, né? Em caso de traumas, que a gente vai saber que se pega abaixo de L2, provavelmente não vai ter pegado a medula. Vai ter pegado apenas a cauda equina e as meninges, que é o que a gente vai ter, né? Então, abaixo desse nível, o canal vertebral ele vai conter as meninges, né? Vai terminar ali formando o filamento terminal e a gente tem a cauda equina, que vai ser vários nervos, vários nervos que vão descer, né? Geralmente para inervar os nossos membros inferiores. A gente tem os segmentos medulares, que foi o que eu já falei com vocês antes, e as vértebras. Só que as vértebras, elas não correspondem com os segmentos medulares. Então, não necessariamente você tá em L2 e o segmento medular é L2. Por quê? Porque em L2 a gente já está terminando a medula, né? Então, a gente já vai estar
Geralmente, né, L2, a gente vai ter o quê? O segmento medular coxígeo, né, que é o primeiro, que geralmente é o que a gente tem só um. Então, como que funciona? Entre os níveis da vértebra de C2 e T10, a gente sempre vai adicionar mais 2 ao número do processo espinhoso da vértebra, e aí a gente vai conseguir obter o segmento medular. Ou seja, é, o processo espinhoso da vértebra C6 está sobre o segmento medular C8, não sobre o segmento medular C6. E entre as vértebras T11 e T12, vai corresponder aos segmentos lombares. Então, entre T11 e T12, a gente está falando de segmentos lombares. E L1 vai corresponder aos sacrais, né? Que provavelmente é só um, como a gente viu anteriormente. Como todo o sistema nervoso central, a medula ela vai ser envolvida pelas meninges, que foi justamente o que vocês viram na aula anterior, do módulo 2. Então, ela vai ser coberta pela pia mater, pela aracnoide, pela dura mater, normalmente, assim como todo o sistema nervoso central. E a gente vai ter os espaços, né, entre as meninges. Esses espaços, a gente vai dizer assim, a gente tem o espaço epidural e o espaço extradural. Ele vai localizar entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. Então, a gente tem o periósteo, né? E aí a gente tem a dura mater e esse espaço epidural, o extradural, tá entre os dois. O que a gente vai ter ali? Bom, a gente vai ter tecido adiposo e a gente vai ter um plexo venoso ali, vertebral interno. É isso que a gente vai ter. Quando a gente fala do espaço subdural, a gente está falando de um espaço virtual. Esse espaço virtual ele vai estar localizado entre a dura mater e a aracnoide. E o que a gente vai ter ali? Uma pequena quantidade de líquido, mas é bem pouco mesmo, uma pequena quantidade de líquido, assim, bem pouquinho. E quando a gente fala do espaço subaracnoide, que é geralmente onde a gente faz punção lombar, a gente vai estar entre a aracnoide e a pia mater. E o que a gente vai ter ali? A gente vai ter líquor. Então, o subdural, ele é um espaço virtual. O subaracnoide, ele é um espaço real. Ele é entre a pia mater e a aracnoide e a gente vai ter líquor. Gente, é isso, né? A bibliografia que eu usei, a bibliografia básica, né, de neuroanatomia, que é o Ângelo Machado. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho a compreender. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E na descrição do vídeo vai ter algumas questões, né, para vocês poderem resolver e revisar a aula, assim, de uma forma geral. O propósito é que sejam aulas rápidas, né, e que pontue aquilo que é mais importante. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau, até a próxima.